Muito bem, agora o Ricardo Moreira Garcia, se você tivesse uma corneta aí, né? Até a gente produz programa ao vivo, né? Você não tem uma corneta para anunciar aqui uma presença tão nobre? Uma corneta, pega aí. Não vai botar nem no rosto, não, é que isso aí é só para quem já morreu, entendeu? Daqui a pouco você acha a corneta. Ou não achou ainda? Olha, eu quero ouvir de... Essa corneta aí me remete à infância, para assistir os filmes do Rin-Tin-Tin, do Cabo Rusty. Boa. Eu gostava da Lessie, na TV Tupi. Lessie, quando era moleque. Na casa de algum vizinho, de algum amigo, porque nunca tivemos televisão. A mesma coisa a gente reunia um grupinho ali, era a casa do único morador que tinha televisão, que era um médico famoso, psiquiatra, Dr. René Pena Chaves, que Deus o tenha. Lá na minha terra era a casa do Gerardo Coimbra, entendeu? E da esposa dele, Dona Almira, minha professora no primário e no terceiro ano. Primeiro ano foi Dona Helena, ela está com 96 anos em Belo Horizonte, a capital mundial do galo. Segundo ano, Dona Elvira Bonaldi, maravilhosa, entendeu? Terceiro ano, Dona Almira Coimbra. E no quarto ano, a professora mais braba, que realmente deu puxão de orelha na molecada, em mim e tal, a gente se endireitou, porque era muita farra. Emília Benetti. Os 4 já morreram. Menos a Dona Helena, né? Que a última informação que ela está lá em Belo Horizonte. Fala aí o nome das tuas professoras, ou você nunca estudou, hein, Oliveira? A minha melhor professora do antigo grupo escolar, né, foi Dona Eliette Cirino, que só me dava 10. E como é que Dessa aí eu lembro com carinho. Então, eu queria que você fizesse um panorama do futebol campineiro. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Vamos ver o que o senhor fala. Pois é, a Ponte ontem derrapou de novo, né? E está numa situação que a luz amarela já acendeu. Aliás, desde o início do campeonato, sem a contratação de reforços, porque não tem grana, não tem dinheiro. O que entra sai para pagar dívida, acordos anteriores, etc. Então, a situação da Ponte, se ela conseguir se manter na Série B, como já aconteceu no ano passado, a torcida tem que comemorar muito. Com o elenco atual, é o que dá para pensar. Vai brigar para permanecer na Série B. Não tem conversa. Só se milagres acontecerem lá pelos lados do Moisés do Carelli, né? O Guarani começou tão bem, né? Deu uma pinta de que, esse ano vai, né? Foi despertar na torcida esse sentimento, com esse começo não vai ter jeito. Aí, de repente, começa a andar para trás, né? É voo de galinha, né? Como diz o nosso amigo... o nosso amigo Dirceu Maravilha. Aliás, grande cara. Entendeu? Agora, me diga uma coisa, Oliveira. Eu tenho enchido muito a tua bola nas minhas redes sociais. Aqui na Rádio Bandeirantes eu falo de você também na Band News FM. E você demora para atender telefone. E ninguém gosta do senhor mais que eu, viu, Oliveira? A recíproca é verdadeira, né? A recíproca é verdadeira. Ninguém gosta mais do senhor do que eu. Opa, mas, então empatamos. Essa história aí do telefone não é verdade, né? Eu demoro para atender, para responder. Como é assim? Não, é que deu ingresia na primeira ligada aí. Esse é lá de Muzambinho também. Ingresia. Fazia tanto tempo que eu não falava isso. Agora, Claudemir de Oliveira Andrade. E as homenagens que eu faço ao senhor, falando e escrevendo Zorro, entendeu? E você não fica emocionado ou você fica com raiva de mim? Não, jamais vou ficar com raiva do senhor, né, senhor Milton? Jamais. As suas homenagens são sempre muito bem-vindas e repercutem muito. Eu sinto isso quando saio para ir a algum lugar, vou ao supermercado, eu ando muito por aí, né? Eu gosto muito de bater perna, como diria minha mãe. Essa é boa, né? E eu quase que diariamente eu encontro alguém que vem vem fazer um comentário a respeito
do programa, dos seus programas, das referências que você faz a este humilde locutor. Não, você é humilde sim, mas você é um grande profissional. Conheço você desde os outros carnavais, lá atrás. Eu estive em São Carlos outro dia. Eu fui almoçar com a minha família e aí lá no restaurante algumas pessoas me abordaram e quase todas falaram a respeito do Milton Neves. O Milton Neves sacaneia lá, hein? O Milton Neves é isso, o Milton Neves é aquilo. E está aqui um bom medidor de audiência. Ô, Oliveira, até o Norimitiga me ligou, né? Falou, mas onde ficam os atacados do Oliveira? Os oliveirões, entendeu? Como é que... ainda estão te pedindo emprego aí na Grande Campinas, nos seus atacados? Que passe o anjo e diga amém, né? Quem me dera ter um atacado assim, apenas do tamanho do IGA Campinas, né? Que agora ele está expandindo, né? Está em Santa Bárbara do Oeste, inaugurou em Sorocaba. Estive lá em Sorocaba, uma maravilha. Quem me dera ter apenas metade metade desse que ele tem aqui em Campinas. Aliás, ele vai inaugurar mais um em Campinas logo. Opa. Já está em construção. E a de Sorocaba... Grande No Limite IGA, né? No Limite é sensacional. O atacado IGA, né, eu tive a honra de inaugurar ao lado do Carlos Batista, entendeu? Rapaz, o que apareceu de gente lá. E essa cidade está sendo... Sorocaba parece que é uma referência hoje em cidades do interior. Que lá não tem defeito, entendeu? Só elogios àqueles que comandam Sorocaba e a olhos vistos. Tem muita coisa boa lá, viu? Você sabe que o Sorocaba, eu não ia a Sorocaba há um bom tempo, né? E aí minha filha mudou para lá por causa do meu genro, que foi transferido no emprego dele. E aí passei a frequentar Sorocaba quase que semanalmente. É uma cidade que eu gosto muito. Moraria em Sorocaba tranquilamente. Ela se desenvolveu, continua se desenvolvendo e de uma forma assim bem planejada, o que é importante. E o atual prefeito, me parece, pelo que eu andei ouvindo por lá, ele tem se dedicado muito a implantar uma série de melhorias em toda a cidade. Está muito gostoso Sorocaba. E é uma cidade assim, que tem uma distância como Campinas, da capital, que facilita muito, né? Por isso tem muita gente da capital se transferindo para Sorocaba. Que são as opções, né? De cidades mais próximas. Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Atibaia. Com esse negócio do home office, o Milton, tem muita gente se transferindo para o interior, construindo casa. O cara fica 2, 3 dias em casa trabalhando, né, via internet e vai 2 dias a São Paulo, o que já é um alívio, né? Então, é isso que tem determinado muito também a expansão desses grandes condomínios nessa cidade. O grande Luciano do Vale chamava que cidade mesmo aí na Grande Campinas de Principado. Qual é a cidade? Principado de Vinhedo, né? Vinhedo, né? Mas então, eu tenho dito também o seguinte: se você, entre aspas, tirar as cercas de tudo quanto é cidade da Grande Campinas, vira uma cidade só, aí vira um principado mesmo, viu, rapaz? Dá até um país de primeiro mundo lá na Europa. Campinas, a região metropolitana de Campinas tem hoje 3.500.000 habitantes, se você considerar todas as cidades da região metropolitana. É uma loucura, né? É uma loucura, porque muitas dessas cidades, das populações dessas cidades, elas recorrem a Campinas para uma série de serviços, né? Então, Campinas é hoje uma cidade problemática em termos de trânsito, violência e tudo mais. Está tudo emendando, né? Você, quando chega de avião, você olha de cima, está tudo emendado. Tudo emendado. Uma colando na outra. Valinhos, Jabariúna, enfim, essas cidades mais próximas, parece uma coisa só. Separadas aí por pequenos focos de sítios e fazendas, mas é quase que tudo uma coisa só. Então, e o detalhe é que eu nunca tive o prazer de descer ou subir de avião a partir de Viracopos, entendeu? Mas que nome bonito, Viracopos. Foi o senhor que inventou, não? Não. E olha, não me pergunte por quê, eu também não sei. Eu não sei. Outro dia até, por curiosidade, eu ia procurar a
telefone e acabei esquecendo de ver. Eu não tenho certeza até tentaram mudar agora há pouco tempo para aeroporto Carlos Gomes, aeroporto não sei o quê, e houve Não, tem que ser Viracopos a vida inteira. Contrário. Sabe como é que é, né? Tem sempre um político querendo aparecer, né? Um vereador, um deputado querendo... Aí vem e faz esse tipo de proposta na Câmara, tá? Mas não passou. Agora, o Claudemiro de Oliveira Andrade, vou pedir uma coisa aqui ao vivo para você. O Carlos Batista, ele apresentou comigo também lá a inauguração do Atacado Liga de Sorocaba, mas ele não deixou falar, cara. Ele falou 95%, um boicote. E agora, o que está acontecendo com os gols da Bandeirantes e Campinas? Grandes jogos da Macaca, do Guarani, ou até no dia do derby, ele não aceita mais mandar gol para mim aqui no Domingo Esportivo, aquele gol interminável. Ele tem o gol mais comprido da história do rádio do mundo, né? O que está acontecendo com o Batistinha? Ele já está achando que é o presidente da República? O Batista é um sucesso em Campinas, assim como a Rádio Bandeirantes Campinas, né? Aliás, a Rádio Bandeirantes inaugurou não faz muito tempo a sua faixa estendida de FM, 85.7, e olha, sensacional, viu? Mas parabéns ao Rodrigo Neves, que é o diretor-geral, superintendente da Band Campinas. Eu tenho ido a São Paulo, o carro que eu estou usando já tem um rádio com essa faixa estendida, então eu saio de Campinas e chego em São Paulo tranquilamente ouvindo a Band FM no 85.7. É muito legal. Agora o Batista, não sei, o Batista faz um bom tempo que eu não falo com ele, aí no mínimo uns 4, 5 meses que eu não falo com o Batista. Às vezes ele troca mensagem na rede social, mas o que está acontecendo, eu não sei, ele não manda mais gols para você, eu vou cobrar isso dele. Não manda. Entendeu? E eu que revelei o Carlos Batista, botei ele em rádio aqui em São Paulo, ficamos amigos, mas agora tá numa máscara danada. Acho que ele tá achando que já é Luciano do Vale, viu, Oliveira? Pode ser, né? Pode ser. Mas é gente boa. O gol mais longo do rádio brasileiro. Não acaba. Ele vai estar narrando o gol e o juiz apitou o final. E ele nem percebeu. Pô, Batista, acabou o jogo. O cara fez o gol, é ele, 73 vezes, é ele, grande Carlos Batista. Mas dizem que é o comentarista dele que escreve algumas coisas para ele, né? O Valdemir Gomes, né? O Valdemir Gomes, o Tigrão. É o popular Tigrão. Que é outra gente boa, grande praça. E muito bom comentarista, hein? Oliveira, então vamos fazer um agradecimento, vamos dar um abraço a essa cidade europeia aí, essa grande Campinas maravilhosa. Eu queria que você escalasse, não vai fugir não, os 11 melhores jogadores da história de Campinas, Guarani e Ponte Preta. Do goleiro ao ponta esquerda. Quero ver quem é que você vai escalar. Por favor. Vai, mulher. Eu não tenho essa memória que você tem, não. Que isso? Esses times daí, pô. Eu escalaria, por exemplo, no gol ou o Dimas ou o Tobias. Uai, mas e o nosso glorioso goleiro maravilhoso que saiu daí também, rodou pra tudo quanto é lado? Não, mas que você falou do Dimas, pra quem não sabe, era um goleiro negro, um gato preto, ele era chamado assim pelo Raul Tabajara. E sem dúvida, eu queria lembrar do Carlos Roberto Galo, né? Porque esse também é um exemplo. Ele não deu uma briguinha, uma polêmica. Parecia um padre, viu? Ele tá aí ainda, né? Eu não tenho visto o Carlos. Eu não sei se ele está aqui, se ele está baseado em São Paulo, não sei onde é que ele está trabalhando, né? Ele estava trabalhando como treinador de goleiros, né? O Carlos é um J. Júnior, né? O Carlos é um santo. Não levanta a voz para nada, é grande cara. Não, você lembrou bem. Mas eu, na verdade, não há dúvida de que, pela passagem dele pela seleção brasileira e tudo mais, ele seria o goleiro. Mas eu gostaria muito de homenagear o Dimas. Eu relacionava... Foi o começo da minha carreira, né? Como repórter lá no Brinco de Ouro e no Moisés do Carelli. Então, eu convivi muito com essas pessoas aí. O
uma espécie de homenagem ao Dimas, né? Na lateral direita, Nelsinho Batista, Oscar Bernardi na zaga central. Eu colocaria o Beto, que foi um grande quarto zagueiro. Beto na quarta zaga. Na lateral esquerda, indiscutivelmente, o touro sentado, o Oderlei, né? Oderlei, se tivesse juízo, teria ido muito mais longe. Jogou Era bom muito. demais. Jogou muito. Aí o meio-campo... O meio-campo... Eu tenho que colocar... O meio-campo que a gente se acostumou a bater palma mesmo, né? Que fez muito sucesso, foi Marco Aurélio, Vanderlei de cara. Mas nós não podemos deixar de lado aí o Zenon e o Renato Temurs. Não dá. E o volante, então o volante. Fica Quem é o complicado volante? o negócio. Então vamos botar aí um Vanderlei, Zenon e de cá. E o ataque? O ataque... Quem que a gente pode botar aí na ponta direita do Guarani, hein? É difícil lembrar, né? Tivemos muitos aí. Tem opções aí, mas é difícil lembrar. Mas na meia já vou colocando aí o Renato Temurs, né? Com a camisa 8. O 9, a gente tem Jair, que jogou muito pela ponte, marcou muito gol. Tem o Washington, coração valente. Eu fico Careca! E o Careca, então? Tem o Careca. Meu Deus do céu, como é que eu posso esquecer do Careca? Então, é isso aí, Careca. Ainda bem que você me corrigiu. Oliveira, não há comparação. Renato, Careca e aí na ponta esquerda? Na ponta esquerda... O Odirley era lateral esquerdo e ponta esquerda, viu? Um jogador bom, viu? Mas tinha o Bozó do Guarani jogou muito, né, naquele time campeão, né? Então, eu estou devendo aí uma ponta, uma ponta direita aí, um 7. Pode ser o Tele Santana que jogou pelo Guarani. Não, por que não? Né? Por que não? Uma homenagem ao grande Tele. Eu sinto muita saudade do Tele. E no meio também, se quisesse, poderíamos colocar o Tite daquele time do Guarani vice-campeão de 86, né? O Neto jogou com ele, mas que ele não jogava nada, o Neto falou. E nós esquecemos do Neto, né? O meio-campo. Peraí, o Neto no meio-campo, jovem, nossa, titularzaço de Campinas. Não dá pra tirar o Neto dessa, não. Vamos deixar aí o Vanderlei, vamos fazer aí um Vanderlei, Zenon, de Cá e Neto. Olha aí, meu Deus do céu. Mas do Beto eu não lembro não, viu, rapaz? Sendo dos anos 30. O Beto fez sucesso. Nos dois times. 4 zagueiro bom pra caramba. Não lembrava dele não. Agora, eu quero ver, o técnico é Armando Renganeschi, que um dia pelo Guarani, numa quarta-feira, nos anos 60, Guarani de Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo e Carlinhos, 4-1 no Santos, rapaz. O Santos ganhou na Europa de 300 times lá, desembarcou em Viracopos e foi jogar. Aí na terça-noite falaram pro Lula, o técnico, olha, esse time aí tem um monte de moleque que corre mais rápido do que notícia ruim. Nem deu bola. Nem Joãozinho, deu bola, jogou as camisas pra cima e vamos Joãozinho, Nelsinho, Babá e Américo Morolo e Carlinhos, né? Então, esse ataque aí foi 4-1 pro Guarani contra o Santos numa quarta-feira à noite. Jamais vou esquecer, viu, Oliveira? Com certeza. São jogos realmente memoráveis, né? Esse ataque aí que você falou do Guarani também marcou a época, né? Foram anos de ouro que dificilmente vão se repetir em qualquer time do interior, não é só no Guarani, na Ponte, não. Outros times também se destacaram, né? O Botafogo de Ribeirão, o Comercial. Aliás, falei com o Tomires antes de ontem. Ele falou, manda um abraço pro Milton Neves. Manda um abraço, tô com saudades do Milton. Não, o Tomires é o grande guardião da memória do Comercial de Ribeirão Preto. E ele fala muito também. E o Leão foi meu reserva. O Leão novinho lá em São José dos Campos foi pro Comercial e o Tomires era bom goleiro. Mas o Leão ficou 4 dias como reserva.
Oliveira. Oliveira, e continuam te pedindo emprego aí na rede Oliveirão de atacados? Continuam. Sempre alguém me pega aí na rua e fala, escuta, meu filho está precisando de uma vaga, não tem uma vaga de estoquista lá, de logística. Minha filha, ela é operadora de caixa, viu? Se precisar de alguém, fala comigo, tá bom. Tá bom, vou passar o telefone seu do Vitor Lésio. Olha, faltou só o técnico, hein? Eu acho que você vai votar no Zé Duarte. O técnico, não, eu votaria, faria o seguinte, eu colocaria o Carlos Alberto Silva, indiscutivelmente, o campeão brasileiro de 78, se possível colocaria ao lado dele dois caras que fazem parte da história do Guarani e da Ponte, o Zé Duarte e o Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho. Os dois já moram, os três moram no céu, né? Nessa altura eles estão lá discutindo futebol, discutindo a situação. Aquele jogo foi roubado, aquele gol teu contra mim lá foi impedimento. Conseguem brigar lá no céu, hein? Agora é o seguinte, por que você... no João Paulo em 86. Eu que você desse um abraço no Zenon, eu gosto muito dele. Ele me dá grandes entrevistas há muito tempo e ele está vivendo um novo momento, né? Encontrou uma nova paixão e já teve 7 filhos uma vez só. Entendeu? O Zenon. Você mora aí e não sabe, o Zenon. Entendeu? Ele participou aí do programa do Neto esses dias aí para falar dos 70 anos do Brinco de Ouro, do estádio Brinco de Ouro. Que ele estava com uma imagem realmente rejuvenescida, viu? O cabelo a gente sabe que o estoque de tintas da cidade desapareceu com o Zenon por aqui, né? Cabelo, cavanhaque, pretíssimos, né? Bigode. Um óculos na grife, né? Viu? Não acredito nessa história aí não, de novo amor, né? Que isso? Não, aconteceu, pô. É o amor. A moça chama Florência, entendeu? Olha, 1 ano, 7 filhos, ué, parece coelho. Ué, tá louco, senhor? Esse Zenon é o cara mais engraçado do mundo. Zenon, quem foi o melhor jogador da história de Campinas? Eu! Qual foi o melhor jogador da história de Santa Catarina? Eu! Por que o Brasil não ganhou aquela outra Copa? Porque não me levaram. Quem o melhor batedor de falta do Brasil? Eu! Ele é muito engraçado. Eu soube que velhinho, ele tá jogando tênis muito bem, viu? Ah, é? Tênis, deve ser parceiro do Careca e tal, né? E o Careca também gosta de bater uma bolinha amarela, né? O irmão do Careca, aliás, é professor de tênis. Né? Oliveira, e um dia eu perguntei pro Zenon, me diga uma coisa, foi naquela época áurea do Barcelona. Aquele Guarani de 78 contra o Barcelona de hoje, ou seja, uns 10 anos atrás, quanto que seria o jogo? 3-0 pro Guarani. Agora, e no meio do campo, antes de começar o jogo, ou no intervalo, você passa pelo Messi, e o que você falaria para ele? Você precisa melhorar, você é muito magrinho, muito feinho, muito triste. E aí, em seguida, pediu um autógrafo para ele, pro Zenon, o Messi. Ele é muito engraçado, viu? Então vamos repetir a seleção aí. Vamos. Dimas, Nelsinho Batista, Oscar Bernardi, Beto e Odilei. Aí entra o Pepino no meio campo, né? Vanderlei, Zenon e Renato. E Renato. Aí na frente nós vamos colocar na ponta direita o Tele, o Careca e Neto na esquerda. O Neto. A canhotinha do Neto funcionava bem, viu? Técnico Carlos Alberto Silva, assistentes o Cilinho e o Zé Duarte. Cilinho que sempre me falava o seguinte: Oliveira, futebol é a arte de ocupar espaço. É a engenharia de ocupar espaço. Agora, você não definiu ainda o Cláudio Scaff Zaidan. Você vive criticando que ele é muito caipira e tal. Por que você faz isso? Você também é do interior, eu também eu sou caipira. Jamais. Sou fã do Cláudio Zaidan. E eu tenho acompanhado muito o Zaidan no programa da tarde aí com o Ronald Jimenez. E adoro
quando ele desenrola a notícia, né? O comentário dele, às vezes, é muito extenso. Dura, assim, coisa de 15, 20 minutos, às vezes até mais. Mas 50 minutos? Entender a notícia. Ele, 50 minutos! Tratando em todas as áreas, realmente uma pessoa um profissional que enche de orgulho, né? O patrão que o contrata, com certeza, o nosso amigo aí, o Johnny, deve pensar, pô, que profissional que eu tenho, pô. Zaidan é sensacional, sensacional. Sem falar que como pessoa, show de bola, é 10. Olha, no Bandeirantes acontece, ele tem 50 minutos sem break, sem intervalo, sabe? E eu tenho 5 minutos. É uma injustiça, não é mesmo, Oliveira? Eu tenho acompanhado as suas participações lá também, viu? Esses palpites seus aí, todos eles desengonçados e tal. Mas é um bom programa e é interessante que eu ouço sempre que eu estou na estrada, né? Sempre que eu estou na estrada, como eu te disse, agora eu tenho a faixa estendida da Bandeirantes Campinas, eu vou ouvindo quando eu saio daqui para São Paulo, eu vou ouvindo até chegar na Marginal. Ali a coisa já some um pouco, aí eu passo por 90.9. Mas, beleza. Nesse horário aí que eu estou viajando, tem o Bandeirantes que acontece, então eu vou ouvindo o Ronald e o Zaidan, e depois das suas participações, é muito legal. Quando eu percebo, já estou em São Paulo. Tá vendo? Agora, o Cláudio Scaff Zaidan, o melhor em tudo. Por que você tá tão difícil de achar, hein? Boa tarde, Milton. Boa tarde, Manuel. Ensina teu pai aí para entrar mais no ar. A sabedoria dele não pode ser quilometrada, não. Tem que ser tempo aberto. Viu, seu Zaidan? Boa tarde. Boa tarde, Milton, Simate, Ricardo Garcia, Roberto Dias, grande Oliveira Andrade, essa fera. Bom, primeiro que você falou aqui, que o Oliveira disse que eu sou muito caipira, mas isso não é crítica, isso é um elogio. Eu também sou. Formidável, né? Ser caipira é muito bom. E eu estava pensando aqui, rapaz, olha só a força do futebol de Campinas, né? O Oliveira montou este maço e você ainda poderia... As opções que você tem, por exemplo, na direita, ele colocou o Nelsinho, você tem o Edson Boaro. No gol, além do Carlos, do Dimas, Neneca, Valdir Pérez. Nossa, é mesmo. Na zaga, além de Oscar e Beto, você tem Amaral, um gigante, né? Um craque na zaga. É mesmo, ele está esquecendo. Ricardo Rocha, Júlio César, Polozzi. Dá para formar duas seleções, né, Zé? Dá três. O Odilei, eu até peço desculpas, porque eu sou péssimo para essas coisas. Eu não tenho aqui não tem jeito. Que tem o Milton Neves, que você tem. Eu realmente passo batido. Oliveira, com vergonha, é isso. mas você se lembrou muito bem. Amaralzinho, Feijão, meu amigo. Pô. Como é que eu pude me esquecer do Amaral? O Julião, tem o estádio sempre com o Julião aqui em Campinas. Como é que eu fui esquecer do Julião? Não é, Oliveira, é que não tem jeito. É tanto cara bom, porque no meio campo você ainda tem o monstruoso, um dos maiores meio-campistas da história do Brasil, Zé Carlos, foi campeão brasileiro com o Guarani. Nossa Senhora. Não é Djalminha, Jorge Mendonça. Esse foi o sustentáculo daquele título. Foi, Zé Carlos era um monstro. Jorge Mendonça, Evair, João Paulo ponta esquerda, né? João Paulo. Time de... Pô, olha, o futebol de Campinas, você monta 3, 4 seleções. Além de Zenon, Neto, de cá, que vocês colocaram no meu campo, Renato, Vanderlei campeão brasileiro com o Galo. Olha, o que teve de cara bom no futebol de Campinas é uma coisa extraordinária. Tá louco. Agora, Zaidan, e é o seguinte, sobre o Renato, que ele tanto citou, ele sempre foi só Renato. Aí ele não tinha um chute forte mesmo. Aí aquele jornalista venenoso, destruidor de reputações futebolísticas, um tal Mauro Betti, inventou Renato Pé Murcho. Não foi o Mauro que inventou. Aliás, o Renato outro dia disse que finalmente descobriu porque o autor confessou numa celebração, foi o Juninho. O Juninho, zagueiro. Na seleção, o Renato pegou uma bola que não saiu legal ali, e o Juninho maldosamente teria inventado esse apelido. O Renato que até falou pra ele, porque você sempre perdia o derby pra mim, né?
Mas, O Oliveira, Renato jogou muita bola, pô. o Mauro Betti é a maior cascavel da história. Ele também está nessa do Renato Pé Murcho e inventou também o Pedrinho. O Pedrinho do Vasco, ele passou a chamar de Podrinho, porque ele machucava demais. Olha, foi uma maldade. Ele era da Rádio Cometa. Ele brilhava na Rádio Cometa em São Paulo. Olha do que você foi lembrar, Rádio Cometa, meu santo amado. Por isso que eu gosto do Zaidan, viu? O Zaidan entrou aí na conversa e botou esse molho todo aí. Aí o nível aumenta, ele entra, o nível aumenta. Lembrou de craques extraordinários, que eu, de repente, aqui dei um branco e peço desculpas. Mas tem muito cara bom, né, velho? Dá pra formar um monte de seleção, viu? Dá pra formar um monte. Dá. Tem muito cara bom. A gente não tem jeito de fazer esses times, não tem jeito. Você sempre vai falar, pô, mas tem aquele outro. O futebol brasileiro é extraordinário, né? Qualquer seleção que você forma, você vai cometer injustiça, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem. Por exemplo, Muito outro bem. dia teve uma febre aí de seleção brasileira de todos os tempos. Eu até falei pro Milton, Milton, eu não entendo como é que alguém monta uma seleção brasileira de todos os tempos e não coloca o Didi. Como é que alguém não coloca o Didi, né? O Príncipe Etíope. Como é que alguém não coloca o Newton Santos, né? Exato. Pô, Zizinho, tá brincando, Leônidas, Domingos da Guia. O futebol brasileiro é inigualável em termos de quantidade de craques ao longo da história, é inigualável. Ô Claudemir, então, precisando de quem quiser trabalhar nos teus atacadões, Oliveirão, são 17, além de 18 aras, os cavalos mais caros do Brasil e do mundo. Como é que faz para localizar você aí, que o pessoal tá precisando de emprego? Você tá maluco, eu vou passar meu contato? Não, e outra, para trabalhar nos meus atacadões tem que ter pós em Harvard, para ser operador de caixa precisa ter curso de ciências contábeis, etc. e tal. Então, as pessoas que não se iludam. Ô, Oliveira, só para terminar, a primeira vez que eu escutei o senhor era Páscoa. E o senhor informou Osmar Santos, ao vivo... A história do ovo de Páscoa. Que teve um ovo de Páscoa do tamanho de um elefante, que era para um dos jogadores do time do Guarani, ou da Ponte Preta. Aí ganhou o Vanderlei Paiva, o médio volante que você tanto citou aí, mineiro, entendeu? Ele levou o ovão. Primeira vez que eu escutei o senhor, viu? Foi, né? Grande Vanderlei Marco Aurélio de Cá. O filho do Marco Aurélio é o atual técnico da Ponte Preta. Opa. Aliás, o Oliveira, Oi. E o nosso amigo José Luiz, escritor, jornalista, pesquisador, ele está lembrando aqui, é tanta gente, né? Flamarion, Rui Rei, Pisserni, Jair Pisserni, que foi um ótimo lateral. Sensacional, obrigado, Zé Luiz. Campinas não é brincadeira. E ainda nos deu esse craque Oliveira Andrade, né, Milton? Não, Oliveira Andrade é o sujeito mais... Sua. O Oliveira Andrade é o sujeito mais gentil, educado, calmo, nunca fica triste. E craque. Craque, e um caráter absurdo, né? Inclusive está muito feliz, né? Porque o teu filho que você citou casou com a filha do Mineirinho, então você tem uns bons papos com o Mineirinho, hein? Que isso. Quando você fala isso aí... Ô, Claudemir, só para terminar com você, sério mesmo. Agora tá tendo tênis aí, apareceu um jogador que eu vergonhosamente não conhecia, o Wilt, foi eliminado ontem, né? Mas eu cometi um grande... Thiago Wilt, né? Isso, então, nem sei falar o nome dele direito. Mas ele caiu pro japonês lá, o Nishioka, né? Pô, de virada, foi um pecado. Depois de ganhar do número 2 do mundo, o Medvedev. Então, assim mesmo. Mas viu, aí eu lembrei do senhor, né? Porque você tem muitas histórias boas narrando pela Band tênis, né? Pelo Band Esportes, né? Com o Flávio Sareta, né? Que é seu grande amigo, tem você como ídolo. Flavinho, Flavinho, deve estar te ouvindo agora. Não, ele temos tá com histórias boas lá em Roland Garros, nós fizemos 3 anos seguidos, tá? Em loco, né? Que é um torneio fantástico. Roland Garros é puro charme, né? É uma coisa diferente, é muito legal. Eu tenho como um dos momentos marcantes aí da minha carreira essas transmissões direto lá de Roland Garros, diretamente lá do local. Foram quase 20 dias lá, assim, maravilhosos, trabalhando muito, né?
Mas não tem nada mais prazeroso do que você poder narrar uma conquista do Nadal, uma conquista do Djokovic. Sensacional. Ô, meu caro Cimate, como é que é a história da pizza do Oliveira Andrade em Roland Garros? Vamos perguntar, o Oliveira vai contar a história, ué? Como é que foi? Não, quem gosta de contar a história é o Flávio Sareta, né? Que ele até exagera um pouco, mas é verdade. Nós, já exaustivos ali, num dia exaustivo de trabalho, o deles de Grand Slam, você sabe, é decidido em 5 sets, e nós pegamos alguns jogos lá extremamente cansativos, né? Jogos de 4 horas e 30, quase 5 horas. Então, num desses jogos aí, eu não vou me lembrar exatamente qual, nós já estávamos ali naquela cabine estreita onde só cabem 2 pessoas, o locutor e o comentarista, e muito apertado, não tem conforto nenhum. Nós já estávamos aí sentados há mais de 4 horas e pouco. Eu falei, ô Sareta, arruma alguém aí para trazer um sanduíche, pelo menos, pra gente, pô. Tá? Aí o cara trouxe um sanduíche, na verdade era um cachorro quente, mas muito cheio de mostarda, de ketchup, aquilo começou a me lambuzar, e eu narrando o jogo, não sabia se eu comia o sanduíche, se eu me limpava de tanto ketchup e mostarda. Aí fiquei botando água, taquei na parede o cachorro quente. E quase acabou a transmissão, né? E o Sareta não conseguia falar mais nada. Falei, tomar banho esses franceses com essa mostarda, tá aqui na parede. Não, mas o Flávio Sareta conta que o senhor jogou essa comida toda e tinha um vão lá e caiu na televisão americana. Os caras ficaram horrorizados com o senhor. Essa é a parte boa da história, né? Que nem a história do cavalo, né? Do Roberto Marinho, tem as partes boas. Né? Bom, pelo menos eu nunca falei de cavalo, de égua e cavalo do Roberto Marinho. Isso eu nunca falei. Pô, tá bom, então. Meu amor, ele falando que a mulher dele, depois de um grande sucesso, querida, descendo o Viracopos, você vê que beleza, que semana espetacular na Alemanha, hein? Depois você ainda foi, 5 estrelas, $2.000 de diária. Então, pra você ver, meu amor, eu já fui produtor, eu já fui narrador, diagramador, sou tudo que termina com OR, mas agora eu virei transportador de cavalo para égua do Roberto Marinho no Rio de Janeiro, entendeu? Depois, olha, no Rio você chegou, tinha batedor, parecia o presidente da República, cara. Aí chegou lá um checão de $6.000 de presente. Olha, você estava com a bola cheia. Olha, um grande abraço, Claudemir. Eu adoro encher teus picuá. E outro dia no meu condomínio aqui, teve essas festas aí, não sei se foi Natal, dia do namorado, dia da avó, sei lá. E tinha um movimento muito grande, sabe, do lado da casa do Fábio Lucas Magnoni Neves. Eu peguei e fui fuçar lá para ver o que era. Quem que tava lá? Flávio Sareta. Quando ele me viu, sai pra lá! Sai pra lá! É porque uma vez o Cimate colocou ele no ar, ele tava na praia, né, Cimate? E era 5 minutos, né? Falando 50 minutos com ele. Ele nunca mais deu entrevista pra mim domingo. É incrível, Flávio. Vai embora daqui! Ô, Claudemir, então depois eu te pago o cachê, tá? $10.000 quebra o Gai, né? Tá bom. Eu quero dizer que, como o Zaidan já colocou, é um orgulho, né? Viver no interior, a gente ser caipira, né? Fumar aquele fumo de corda, né? A gente picar aquele fumo de corda. O Zaidan sabe bem o que é isso, com aquele canivetão, né? Enrolar uma palhinha, coisa boa. Obrigado aí, um grande abraço a você, saúde, que Deus te proteja sempre. E o mesmo eu desejo ao Cláudio Zaidan, a família toda dele, especialmente ao Manuel. Sejam todos muito felizes, aproveitem o domingo. Foi muito bom participar. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço.